Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora com o setor de hortifruti. Hoje nossa parada vai ser lá em Santa Catarina. O EPAGRE divulgou nesses últimos dias uma nova cultivar de tomate que apresenta aí algumas características que podem se destacar no mercado, mas para apresentar isso para a gente e falar como é que tem sido essa experiência, eu convido aqui agora o Rafael Moraes. O Rafael ele é pesquisador da EPAGRE, da Estação Experimental de Itajaí. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Opa, muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Rafael, eu queria entender melhor o que é essa cultivar, a SCS 375 Caiçara, é esse o nome dela, né? Eu queria entender em que fase que está de experimento, o que vocês chamam a atenção para esse novo produto chegando no mercado. O cultivar SS375 Caiçara, ele já está no mercado, já está sendo comercializado pela empresa Isla Sementes. Esse cultivar ele foi feito um programa de melhoramento dele ao longo de mais de 15 anos, e em 2016 a Epagre aqui de Itajaí fez o lançamento oficial do cultivar, abriu, né, para o mercado para quem tivesse interesse de comprar sementes para fazer a comercialização. E aí no ano de 2019 para o ano 2020, então a Isla multiplicou a semente e já está disponibilizando no mercado nacional a semente do Caiçara. Tá, então a gente tem aí uma atualização no cultivar, é isso? A gente vê o EPAGRE, o que o EPAGRE traz pra gente é uma melhoria no cultivo desse tomate. O que destaca ele? O que ele tem de diferente? O cultivar caiçara, ele foi feito o melhoramento dele, a seleção do cultivar, em cima de algumas características que aumentam ou favorecem o cultivo dele no sistema orgânico. Então, em questão de morfologia de folha e arquitetura de planta, é um cultivar de baixo vigor e de pouco enfolhamento. Então, ele foi selecionado para essa característica. E aí, como dá menos enfolhamento, há uma maior circulação de ar dentro do cultivo. O ar permeia o cultivo de forma mais fácil. E aí tem um secamento foliar muito mais rápido, né? No caso de chuvas e umidade, né, que tem do sereno da manhã. Então, o cultivar caiçara, por ele ter esse aspecto, essa arquitetura um pouco mais favorável a um maior secamento foliar, ele tem menos problemas de doenças foliares. Então, uma das principais características dele é justamente isso. A gente consegue fazer o cultivo dele no sistema orgânico, e a ocorrência de doenças é menor nele do que em outros cultivares que a gente fez comparações com alguns híbridos comerciais que acabavam vindo doenças e a gente não conseguia fazer o controle. Então, a principal característica de destaque dele acaba sendo essa do menor enfolhamento. Claro que a gente avaliou também a produtividade dele. A produtividade dele tinha que estar, no mínimo, compatível com os materiais que estão no mercado. Então, a gente fez a seleção dele sempre para essa questão fitossanitária, que a gente chama, né? A questão de poder produzir com menor aplicação de produtos químicos, e no caso do agricultor convencional, com menos agrotóxico, mas sempre fazendo seleção para materiais produtivos, até que a gente chegou nesse material que é o caiçara. Rafael, você puxou dois pontos importantes que eu quero debater com você, mas para a gente começar, eu queria falar sobre as doenças, né? Quando a gente compara o caiçara com os outros, com os outros cultivares disponíveis no mercado, em porcentagem, a gente consegue dizer quanto que ela é mais resistente a essas doenças? É assim, ó, no material de mercado, nesse mercado, né, de sementes, a gente tem os materiais que têm a resistência genética, que são características aí que as empresas buscam em materiais muitas vezes selvagens, fazem a introgressão desse gene no material comercial
e a planta apresenta um determinado nível de resistência a determinadas doenças. No caso do caiçara, a gente fez a avaliação dele, principalmente avaliando uma doença que é uma das principais doenças que ocorre aqui em Santa Catarina, que é a requeima, que é a Phytophthora infestans. É uma doença extremamente problemática, ela dizima lavouras, assim, quando tem as condições favoráveis à doença, e hoje não tem resistência genética no mercado para esse material. Não tem. Então a gente pode procurar qualquer material do mercado, que esteja, qualquer híbrido, os melhores materiais do mercado, não tem resistência genética a esse material. Mas como a gente fez a seleção do caiçara, justamente para essa característica da arquitetura foliar, ele tem um secamento foliar mais rápido, acaba que ele acaba indiretamente sendo menos suscetível a essa requeima, porque ele tem um secamento mais rápido, ou seja, fica menos favorável para a doença. Então, ele não tem a característica genética de resistência a essa que a gente considera a principal doença aqui para a nossa região, mas ela, indiretamente, então, ela consegue sobrepor aqueles outros materiais por ter essa característica de permitir um secamento foliar mais rápido, uma arquitetura mais favorável. Perfeito. E quando a gente fala na produtividade, Rafael, a informação que eu tenho aqui é que ela pode render até 7 quilos de fruto por planta. É isso mesmo? E eu te faço a mesma pergunta. Comparado com os outros produtos que a gente tem disponível no mercado, de quanto que é essa diferença de produtividade entre o caiçara e os outros produtos? Não, essa é uma boa pergunta, assim, que muita gente às vezes acaba confundindo as coisas. Assim, ó, a produtividade de um cultivar, de um determinado material, ele vai variar em função de inúmeros manejos possíveis que o agricultor possa adotar. Então, assim, ó, um bom cultivar de tomate, um bom material genético de tomate, um híbrido elite que a gente chama, ele vai produzir até 10 quilos por planta. Até 10 quilos por planta. O caiçara, o que a gente tem observado nesses cultivos, que em média ele vem produzindo 7 quilos. Mas tem por isso que eu falo que é uma pergunta importante, tem um porém aí, né? O caiçara é um material de polinização aberta. E por ser um material de polinização aberta, é um material que a semente é muito barata no mercado. Em comparação àquele híbrido, que muitas vezes pode produzir mais, ele tem uma semente que é extremamente cara. Mas a gente está falando de potencial genético, potencial de produzir. Quando a gente fez a comparação do caiçara com esses materiais genéticos elites, então o híbrido produziu apenas meio quilo a 1 quilo a mais que o caiçara. Então, o caiçara, por ser um material de polinização aberta, ele está competindo em questão de produtividade com os principais híbridos hoje do mercado. Quando a gente compara o caiçara, que é um material de polinização aberta, com outro tomate de polinização aberta, por exemplo, o Santa Clara, que é o mais cultivado hoje no Brasil, o caiçara chega a produzir uns 2 quilos a mais por pé. Porque o Santa Clara, o normal é colher aí de 4 a 6 quilos, colocamos uma média de 5 quilos por pé. Então, o caiçara, quando comparado com o material de polinização aberta, ele é mais produtivo. E quando comparado com o híbrido, ele é um pouco menos produtivo. Mas ele tem competitividade no mercado por causa do preço de semente. Perfeito. E, Rafael, ele é compatível com as condições climáticas só de Santa Catarina ou produtores de outras áreas também conseguem fazer o cultivo com essa semente? O caiçara, ele foi experimentado, que a gente chama, a gente fez vários cultivos dele em Santa Catarina. Então, o que a gente tem observado de bons resultados acabou sendo em solo catarinense. Mudando o estado, o fotoperíodo da região, a quantidade de calor, possivelmente a gente tenha respostas diferentes, tanto para melhor como para pior. Então, hoje a gente tem uma segurança de recomendação
para o estado de Santa Catarina, que é onde ele foi, é o berço dele, né? E a gente agora, que a Isla está colocando ele no mercado, agora que a gente está recebendo feedback de outros agricultores de outras regiões. Mas ainda é cedo para chegar e falar aqui que ele está indo bem em todas as regiões, né? Porque o material, por mais que ele esteja 2 anos no mercado, é um material muito novo. Como fosse um bebê ainda no mercado, né? Então ele vai ter que percorrer um longo caminho para a gente saber exatamente se a gente pode cultivar em diferentes regiões. E quais seriam essas regiões, né? Esse seria o próximo passo de pesquisa, Rafael, entender como é que essa semente vai se comportar aí nessas outras regiões produtoras de tomate do país? É exatamente isso que vocês buscam daqui para frente? Essa, digamos assim, parceria que a gente fez com a Isla comprou o direito de comercialização da semente. A Isla é uma empresa nacional, né, uma empresa de sementes grande, uma das maiores que a gente tem no mercado nacional de semente. Ela tem várias estações experimentais e locais que eles fazem a experimentação local. Então, hoje, a própria Isla já está fazendo essa experimentação local. Aí, aqui em Santa Catarina, a gente acompanha um pouco mais de perto, porque aqui é nosso nicho de mercado. E nos agricultores que foram avaliados aqui, a resposta foi muito positiva e a empresa, ou seja, a quem está colocando a semente no mercado, mostrou muita satisfação. Mas agora a gente tem que esperar esse retorno de outras regiões para saber como que está sendo feito, como que está sendo o resultado dessa pesquisa. Mas não é a gente que vai fazer essa pesquisa diretamente. Vai ser a Isla, porque é ela que está colocando a semente no mercado. Ou seja, ela vai buscar mercado, vai ver onde se adapta melhor e para disponibilizar para o agricultor. Perfeito. Rafael, eu agradeço sua disponibilidade em conversar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto para você voltar mais vezes, trazendo mais novidades. O Epagre é sempre muito bem-vindo aqui no NA. Obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e fico à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Rafael Morales. Ele trouxe para a gente aí esse novo cenário, essa cultivar que está disponível para o produtor de tomate lá em Santa Catarina, o Caiçara, que traz aí essa facilidade de ser menos suscetível a doenças, então ela é mais resistente e também ela apresenta produtividade que chama a atenção do setor. Essa cultivar agora está chegando nas demais regiões do país e a gente precisa continuar acompanhando para ver se esses pontos positivos devem se confirmar nos outros estados, considerando que o clima muda bastante. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue. Já já o Notícias Agrícolas está de volta.